Amado Espírito Santo, socorrei-me sem demora. Tomai meu coração em vossas mãos, massageai este coração com a vossa luz e o vosso calor, para que eu possa amar, viver e entender profundamente a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, humanado, que está em São Mateus, capítulo 5, dos versos 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E este texto começa dizendo assim: Jesus viu as multidões que se aproximavam, que chegavam. Subiu ao monte e sentou-se. Interessante. A paz, a confiança de Jesus Cristo. Sentou-se. E os discípulos aproximaram-se. E Jesus começou a ensinar. Existe uma condição para Jesus começar a ensinar, quando nós nos aproximamos dele. Aqui está escrito assim: os discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensinar. Se nós nos aproximarmos de Jesus Cristo com expectativa, com confiança, com sede, ele se porá a ensinar todas as coisas. E lendo este discurso que revolucionou toda a história da humanidade, as bem-aventuranças, eu fiquei pensando, se a bem-aventurança chega à nossa vida sem querer, sem haver um esforço, sem haver disciplina, se chega uma bem-aventurança a nós sem muita luta, muita garra,
todas estas bem-aventuranças que Jesus Cristo vai falando, é um desafio para cada um de nós. Porque ninguém se torna abandonado nas mãos do Espírito sem um esforço contínuo, diário, de abandono. E Jesus diz: bem-aventurados os pobres, os necessitados, os abandonados, os sedentos do Espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque no reino dos céus só existe o Espírito que é santo. Porque todos nós seremos Espírito. E é o Espírito Santo, Santo, Santo que habita o céu. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. E como nós estamos na habilidade de nos desligarmos, de não nos interessarmos. Não é uma aflição negativa, doentia, mas é um desejo profundo que aqueles que estão atribulados por tantas situações cheguem a Jesus Cristo para serem consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Não se está falando do omisso, do desligado, mas se está falando aquele que se submete à mansidão de Jesus Cristo, que diz: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis a paz. Esta mansidão que Jesus fala aqui é uma luta diária e constante. É uma luta de confiança, é uma luta de abandono para aprender com Jesus Cristo, que é manso e humilde. A fome e a sede de justiça. Qual justiça? A justiça que está na palavra de Deus. Quais misericordiosos aqueles que aceitam tudo, acolhem tudo, que querem ser bonzinhos, que não querem criar problema com ninguém. Este não é misericordioso. Este é um veneno mortal. Ser misericordioso é apresentar nosso Senhor Jesus Cristo, que é a misericórdia do Pai, para as nossas vidas aqui na terra. Na terra existe misericórdia, que é a aceitação e a vivência de Jesus Cristo. Quando nos tornamos cadáveres e partimos para a eternidade, lá encontraremos a justiça de Deus. Prestemos atenção para não nos acharmos misericordiosos numa aceitação de tudo e de todos. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Onde está a pureza? Pureza significa não ter mistura. Como estamos misturados com tantas coisas, com tantas modas, com tantas novidades, com tantas ideologias, com tantas perversidades, com tantos aplausos. Como somos misturados. E Jesus diz: os puros verão a Deus. Os puros, aqueles que realmente decidem por Ele, com Ele e nele, estes os verão. Mas se estivermos misturados, e Jesus Cristo não passar na nossa vida mais do que uma simples bijuteria entre tantas bijuterias, nós não o veremos. E finalmente Jesus diz: alegrai-vos e exultai,
porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem contra vós todo o mal por causa de mim. Senhor, dá-nos a graça de sermos mergulhados, estarmos submersos nas bem-aventuranças, porque é o caminho da eternidade. Amém.